Olá, eu sou a Fernanda Gama, eu sou diretora, dramaturga e professora de teatro e desde 2008 eu trabalho com criação de espetáculos, tanto com profissionais do teatro quanto com alunos amadores, participantes de workshops ou de oficinas. A ideia dessa videoaula é compartilhar a minha experiência com você, que é um ator ou um diretor amador, que é um professor de teatro que trabalha com pessoas com pouca ou nenhuma experiência de cena, ou que é um professor de alguma outra disciplina, como história, português, geografia, filosofia, e que eventualmente precisa organizar apresentações públicas ou criações de espetáculos com seus alunos. Nada do que eu vou falar aqui é uma regra, eu vou apenas compartilhar a minha experiência para, quem sabe, inspirar os processos de criação de vocês. Vamos lá? Essa videoaula está dividida em 3 partes. Na primeira eu vou falar um pouco sobre ponto de partida, como começar o processo de criação, e sobre ponto de chegada, como entender que tipo de peça vocês querem montar. Na segunda parte eu vou falar um pouco sobre estrutura dramatúrgica clássica, que vai ser útil se vocês quiserem interpretar um texto de uma peça já pronta, adaptar uma peça ou escrever a própria peça de vocês a partir das ideias e dos temas escolhidos, desde que essa narrativa seja uma narrativa mais tradicional, com começo, meio e fim. Agora, se vocês querem fazer uma peça um pouco mais ampla, com uma estrutura mais aberta, a partir das cenas improvisadas por vocês, eu vou dar algumas dicas de alguns exercícios para organizar esse material criado em sala de ensaio na terceira parte dessa aula. Primeiro de tudo, é importante garantir que todo mundo no seu grupo se conhece e se dá bem. Criar um ambiente de confiança e descontração. O processo criativo é um processo de tentativa e erro. Então é muito importante que todos os integrantes do grupo se sintam à vontade para errar e para arriscar na frente dos outros integrantes. Então eu sempre começo o processo com exercícios de integração, de descontração, para que as pessoas se sintam à vontade diante daquele grupo. Eu gosto muito de uma dinâmica que eu chamo de 2 verdades e uma mentira, em que cada participante tem que falar 3 coisas sobre si, uma delas é uma frase mentirosa, e os outros participantes vão entrevistando essa primeira pessoa e tem que descobrir qual das 3 frases é uma mentira. Ajuda muito as pessoas a se conhecerem um pouco melhor. Brincadeiras infantis também costumam funcionar bastante. Pega-pega, mãe da rua, batatinha frita 1, 2, 3. E inclusive funcionam com adultos. Resgatar esse espírito do brincar é muito importante para o processo de criação, então vale a pena tentar. E é importante também deixar claro para os participantes que não existe certo e errado dentro daquele ambiente, não existe melhor e pior, não é uma competição, é um trabalho em grupo. Então, qualquer tipo de dinâmica que você conheça, que possa ajudar com a confiança dentro do trabalho desse grupo, vai ser muito importante também. Então, é hora de se aproximar do tema. Você pode pedir que eles preparem algumas cenas ou improvisações sobre isso. Se vocês já sabem a partir do que vocês vão trabalhar, se já tem uma peça definida para ser adaptada, por exemplo, você pode começar pedindo para que as pessoas improvisem a partir do seu trecho preferido da história, ou do seu personagem predileto, da sua cena predileta. E vários grupos podem fazer a mesma improvisação a partir do mesmo tema, vão sair resultados muito diferentes, vocês podem comparar para tentar entender que tipo de linguagem vocês querem usar nessa adaptação. Se vocês vão trabalhar a partir de um tema específico ou a partir de algum conteúdo específico da disciplina, por exemplo, a partir de algum momento histórico, a partir dos poemas de um certo autor, vocês também já têm algo a partir do que começar. Você pode definir pontos importantes ou pedir que eles definam pontos importantes sobre esse assunto e improvisar também a partir daí. Agora, se o grupo ainda não sabe sobre o que quer falar, vocês podem fazer alguns primeiros encontros, anotando em uma folha, sozinhos ou em grupos, todas as possibilidades de temas. Podem ser coisas mais objetivas ou mais abstratas. Não interessa se vocês acham as ideias boas ou ruins, o importante é vocês terem várias ideias para poder experimentar, colocar em prática, criar cenas a partir desses temas, para daí entender se o tema tem realmente tanto potencial quanto vocês achavam. Nem que depois vocês joguem todos esses temas fora. Uma hora alguma coisa vai aparecer e vai preencher todos os requisitos. Então vão fazendo isso com vários temas até aparecer algum que vocês realmente se encantem e se interessem. Além do ponto de partida, pensem também no ponto de chegada. Qual o resultado que vocês esperam? Vocês querem uma peça reflexiva, engraçada? É uma peça com uma história com começo, meio e fim?
Uma peça de esquetes, uma peça curta, uma peça longa, uma peça em que cada aluno tem uma só personagem, ou uma peça em que todo mundo pode interpretar várias personagens? Aí a minha dica é, sempre que vocês entrarem em crise com o processo de ensaio por algum motivo, vocês têm esses dois pontos de referência para analisar com distanciamento e entender se vocês ainda estão indo por um caminho que agrade vocês. Qual que era o ponto de partida? Vocês ainda estão falando sobre esse tema? Vocês estão falando sobre esse tema com a profundidade que vocês gostariam? Qual que era o ponto de chegada? Era fazer uma peça engraçada? A peça tá ficando engraçada mesmo? Dá para ela ficar mais engraçada? Como a gente pode fazer isso? Então vocês sempre vão ter essas referências para entender se o processo está dando certo ou não. Isso vai servir como base e vai ajudar muito vocês em todos os momentos em que vocês ficarem em dúvida. Uma vez que vocês encontraram o tema sobre o qual vocês querem falar, vocês têm duas opções. Criar várias cenas sobre esse tema, que serão cenas independentes, que vão se ligar unicamente pelo tema ou pela linguagem abordada, ou criar uma história única, tradicional, com começo, meio e fim, a partir desse tema. Se vocês optaram por uma história mais tradicional, vocês precisam prestar atenção em alguns pontos principais que compõem uma narrativa. Esses pontos são: o universo da história é o ambiente onde a história vai se passar. Pode ser literal ou figurativo, como por exemplo o interior da mente de uma pessoa. Os personagens são quem participa da história e a situação é o que acontece com estas personagens neste universo. Um exercício muito legal para entender melhor isso é esse daqui. Você vai partir dessas frases curtas e completar com a sua história. Aqui estão colocados pontos importantes da estrutura de uma história. Os 3 primeiros pontos são o primeiro ato, a introdução da história. Aqui a gente conhece as personagens, quem, onde a história acontece e o que, quais os conflitos. Conhece também que tipo de história vai ser, o como a história será contada. É uma história romântica, um drama histórico, uma comédia de costumes, um musical? A gente termina o primeiro ato com o disparador da história, algo que muda completamente a vida daquele protagonista, que alguns também chamam de incidente incitante. Em geral, é o que faz a história acontecer, se movimentar, o ponto 3. O segundo ato, os pontos 4, 5 e 6, são o desenvolvimento da história, onde o protagonista encontra vários obstáculos, um leva ao outro que leva ao outro, ou seja, a coisa vai ficando cada vez mais complicada, até que a gente chega na crise final, que marca a chegada do terceiro ato, também conhecida como clímax, o número 7. É o momento mais intenso da história, a partir do qual as coisas vão se resolver na conclusão da história, que é o número 8. Ou seja, a sua história tem que ter um ou mais personagens em algum lugar passando por uma situação de conflito. Conflito é a colisão entre um objetivo e um obstáculo. A personagem quer alguma coisa, mas outra coisa a impede de conseguir o que ela quer. Afinal, se a personagem consegue tudo o que quer logo de cara, a gente não tem uma história, certo? Então é importante saber o que a personagem quer e o que a impede de conseguir o que quer. Uma coisa legal para entender se há conflitos na história é pensar na palavra mas. Ao invés de começar uma história pensando em José foi à padaria e comprou pão, pensar sempre em José foi à padaria querendo comprar pão, mas não conseguiu por quê? A partir daí você já tem algo para desenvolver. Pensar sempre nas palavras mas, contudo, porém, entretanto, todavia, ajuda a garantir que exista um obstáculo que atrapalhe a personagem de conseguir aquilo que ela quer. O importante é que a personagem comece a história de um jeito e termine a história de outro, porque ao enfrentar o conflito, ela aprendeu alguma coisa, passou por uma transformação. Em geral, as histórias são a jornada de um personagem que se transforma. Uma referência muito importante para falar sobre isso é a jornada do herói. Ela é baseada nos estudos de um antropólogo chamado Joseph Campbell, que estudou mitos e histórias de diversas culturas em diferentes partes do mundo e encontrou alguns pontos em comum entre todas elas. Então, ele elaborou um passo a passo do que seria a trajetória desse herói que quase todas as culturas utilizam. Muita gente atualizou os estudos dele. Um dos mais famosos é um roteirista norte-americano chamado Christopher Vogler, que escreveu um livro chamado A Jornada do Escritor, em que ele diz isso aqui.
A história de um herói é sempre uma jornada. Um herói sai de seu ambiente seguro e comum para se aventurar em um mundo hostil e estranho. Pode ser uma viagem a um lugar real, um labirinto, floresta ou caverna, uma cidade estranha ou um país estrangeiro. Mas existem outras tantas histórias que levam o herói para uma jornada interior, uma jornada da mente, do coração ou do espírito. Em qualquer boa história, o herói cresce e se transforma, fazendo uma jornada de um modo de ser para outro. Do desespero à esperança, da fraqueza à força, da tolice à sabedoria, do amor ao ódio e vice-versa. Essas jornadas emocionais é que agarram uma plateia e fazem com que valha a pena acompanhar uma história. Geralmente, o herói é apresentado ao público no mundo comum, onde nada de inesperado acontece. Então ele recebe um chamado à aventura, que vai fazer com que ele saia do seu ambiente seguro e tenha que lidar com coisas às quais ele não está acostumado. Primeiro, o herói fica relutante e recusa o chamado. Mas ele, em geral, tem um encontro com o mentor, alguém muito sábio que vai incentivá-lo para que ele vá ao encontro do seu destino. O herói faz a travessia do primeiro limiar e entra no mundo especial, onde vai ser colocado à prova várias vezes e encontrar aliados e inimigos que trarão os desafios que a personagem tem que enfrentar e através dos quais ele vai crescer. Finalmente, o herói chega ao ponto mais ameaçador do mundo especial, a caverna oculta, onde vai enfrentar uma provação. É o momento mais crítico da história. Quando ele consegue, recebe a sua recompensa, que pode ser algo metafórico, como o conhecimento que ele vai adquirir por conta da jornada. Ele então começa a voltar para o seu mundo comum. Às vezes pode ser perseguido no caminho de volta, mas mais uma vez ele escapa, experimenta uma ressurreição e é transformado pela experiência. Chega o momento do retorno com o Elixir, a bênção ou o tesouro que beneficia o mundo comum e que ele leva de volta para o seu lugar de origem. Estudar um pouco a jornada do herói vai te ajudar não só a criar textos originais, mas também a entender melhor o texto da peça que você está adaptando. Você pode analisar a peça a partir desses pontos principais, a partir desse passo a passo, e você vai entender o que é essencial para essa história acontecer. Todo o resto você pode adaptar com mais facilidade. Você pode tirar cenas, incluir cenas, acrescentar personagens, sabendo que a história não vai perder a sua essência, que ela vai continuar funcionando como uma boa história. Se você não tem uma história tradicional com começo, meio e fim, se você não tem uma jornada única de um personagem se modificando ao longo da história, então em que você vai se apoiar para prender a atenção da sua plateia? No tema da sua montagem e nas sensações e reflexões que as cenas que você criou podem causar ao seu espectador. Como que você vai organizar esse material que você criou? Eu tenho algumas dicas de alguns exercícios que podem te ajudar com isso. Uma coisa interessante é nomear as cenas, dar para cada uma delas um título que defina muito bem sobre o que aquela cena fala. Qual o assunto da cena? Esse exercício não serve só para vocês terem um vocabulário em comum, mas acima de tudo para entender do que cada cena trata. Então não usem nomes genéricos, não coloca cena 1, cena 2, ou cena do bastão, cena da bola. Tentem colocar nomes que tragam a ideia do que está contido naquela cena. Quando todas as cenas já tiverem um nome, você pode fazer uma lista ou um quadro com todos os títulos de cena e olhando para todos, talvez vocês consigam identificar mais facilmente qual é o tema que é comum a todas essas cenas ou qual é o foco que vocês querem dar na escolha das cenas. E vai ficar mais fácil para vocês organizarem esse material. Vocês também podem fazer um mapa em que dê para ver o projeto todo. Não existe regra para como organizar esse mapa mundi ou mapa mental do projeto. Vocês podem fazer isso desenhando, escrevendo, juntando imagens. Pode ser num grande papel craft, numa nuvem de palavras, um diagrama de setas. Vocês podem criar qualquer formato. Vocês podem fazer um único mapa todos juntos ou pedir que as pessoas criem individualmente ou em pequenos grupos e depois juntar tudo. O importante é que o mapa mundi seja uma resposta à pergunta sobre o que exatamente nós estamos falando aqui. Vocês podem experimentar diversas ordens, diversas versões antes de chegar na versão final. O importante é, vão sempre experimentar na prática. Define uma ordem em teoria, põe em prática, anota os resultados e aí vocês decidem se querem ou não testar uma nova versão.
Esse é um momento muito comum das pessoas travarem, não saberem o que fazer e desistirem. Então não deixe isso acontecer. Define na teoria, mas experimenta na prática, porque é na prática que as coisas se resolvem. A escaleta é um pequeno roteiro de cenas, o esqueleto da sua história, da sua apresentação. Você faz de maneira simples, pode ser uma lista mesmo, com o número da cena e o nome na ordem em que vocês pretendem apresentar. Ou tem gente que gosta também de trabalhar com post-its ou colocar cada cena numa folha de caderno, porque assim pode trocar a ordem das cenas e ver qual a ordem que encaixa melhor. Bom, em resumo, essas são as principais dicas que eu acho importante compartilhar com quem está se aventurando a criar uma peça de teatro. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloque um comentário aqui embaixo, que eu prometo que eu respondo assim que possível, ou me procurem pelas minhas redes sociais, que eu também vou deixar aqui no final. Muito obrigada pela atenção, bons ensaios e até a próxima!